Ok, então. Queria, antes da gente começar a entrar na palavra, assim mesmo, eu queria falar sobre algumas estatísticas que eu tive estudado, né? Vamos falar um pouquinho sobre população mundial. Segundo um site, que é o primeiro que aparece quando vocês procuram quantas pessoas tem no mundo, isso, aquilo e outro, que é o Worldimeter. Então esse site já te manda tudo em tempo real. Quantas pessoas estão nascendo, quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas tem no mundo nesse momento, e vai subindo e descendo, subindo, você procurando lá, você vai ver. A população mundial hoje é de 7 bilhões 903 mil 903 milhões, né? 521.278 pessoas. Então, corrigindo, 7 bilhões 903 milhões 521.278 pessoas tem no mundo hoje. Agora já está mais, porque eu fiz essa pesquisa perto do meio-dia. Nascidos nesse ano, até aquele horário, tinham 116.441.897 pessoas. Nascidos hoje, até meio-dia, eram 151.273 pessoas. Mortes esse ano, 48.885.098 pessoas morreram esse ano até agora. E o crescimento da população esse ano foi de 67.556.799 pessoas. Então a população cresceu até agora esse tanto. Que a gente percebe que nascem mais pessoas que morrem, mas vamos falar a respeito das que morreram. Então esse ano morreram 48.885.098 pessoas. A pergunta assim é essa: quantas dessas pessoas elas foram para o túmulo e pelo menos uma vez na sua vida elas ouviram a respeito do Evangelho? Quantas dessas pessoas ouviram falar a respeito do Evangelho e a respeito de uma evangelização que fosse consistente, uma evangelização que fosse eficaz? E quantas dessas pessoas ouviram falar a respeito da pregação de Jesus, o que ela significava, e foram chamadas ao arrependimento? Quantas dessas pessoas será, né? Então a pergunta ela vai ficar no ar e nós vamos falar a respeito desse tema que se chama a necessidade do pecador. O pecador, ele tem uma necessidade, ele não sabe dela, mas ele tem, e alguém precisa fazê-la conhecida. Alguém precisa fazer o que o pecador descubra que ele tem uma necessidade. Vamos ler o livro de de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Livro de Marcos 1, 14. Amém? Ok. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, onde anunciou as boas novas de Deus, dizendo: enfim chegou o tempo prometido. Proclamava: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Essa versão é a NVT, a nova versão transformadora. Vamos ler em outra versão, a Almeida século 21. Está escrito assim:
Depois de que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Uma outra versão, a Nova Almeida atualizada: depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, e ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Mais uma versão, que é a versão que mais se tem usado hoje em dia, que é a NVI, Nova Versão Internacional. O tempo é chegado, dizia ele, e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Nesse último a gente pegou só a segunda parte, porque a primeira parte é igual em todos. Partindo desse princípio, 50 milhões de pessoas morrem no mundo hoje, todos os anos. E pensando nisso, nós precisamos refletir a respeito de como nós temos tratado, como nós temos lidado com o tema evangelizar, né? O tema evangelização. Então, preste bastante atenção no que a gente vai falar, e a gente vai discorrendo nisso. E eu não gostaria que você se ofendesse com essa pregação. Essa pregação é para que nós venhamos abrir os nossos olhos, e eu acredito assim que Deus fala comigo também. Ele pregou, ele anunciou esse tema, essa palavra para mim também, para mim primeiro, né? Então a gente precisa prestar atenção e tentar ver como nós estamos em relação ao tema evangelismo, ao tema evangelização, né? O Instituto Moody, que é um instituto de pesquisa cristã, ele fez um cálculo, e nesse cálculo 5% dos cristãos tiveram a experiência de levar um pecador para Cristo. 5% dos cristãos do mundo todo levaram um pecador para Cristo. Considera-se assim que 95% da igreja mundial não está preocupada com evangelizar pessoas. Há um livro chamado Avivamento, e o nome do escritor é Bill Bright. Se você quiser anotar, um dia se quiser comprar esse livro, é muito interessante. Palavra sadia que fala a respeito de missões. E Bill Bright, ele fala que apenas 2% testemunham do Evangelho. 2%. Então, 98% dos cristãos são passivos. Ou seja, 98% dos cristãos imaginam ou não imaginam, não sei, que servir a Deus é sentar no banco de uma igreja até Jesus voltar. Eles imaginam talvez que servir a Deus seja isso, ou seja, você, de alguma maneira, você esperar Cristo de uma maneira passiva e apática. E imagine que você foi alcançado pelo Evangelho. De alguma maneira você foi alcançado pelo Evangelho. Alguém falou do Evangelho para você. O Evangelho de alguma maneira chegou até você, porque você está aqui, né? E eu acredito que a maioria de nós, se não todos, não viemos porque alguém nos evangelizou. Não viemos porque alguém nos parou e falou: posso falar com você? Você pode me dar um tempo? É muito provável que a maioria de nós não. A maioria de nós foi por identificação, foi por familiar, foi porque os pais são cristãos, foi porque ouviu uma mensagem, porque ouviu alguém falar a respeito. E pensando assim, nós acabamos nos enquadrando nessa leva de cristãos passivos, porque se nós
se nós não nos ativarmos no evangelismo, nós acabamos nos enquadrando nisso. Isso que eu quis dizer, né? Nós não fomos evangelizados. Nós não fomos evangelizados. Eu imagino que, não contando comigo, com a Josi, a maioria não foi, porque e nós fomos, e ainda de uma maneira incorreta, de uma maneira em que nós pensávamos que Deus era um velhinho de barba que tinha um saco vermelho nas costas cheio de presente para nos dar, porque foi assim que apresentaram Jesus para nós, foi assim que apresentaram o Senhor, apresentaram Deus para nós, e a gente acreditou. A gente acreditou. E por isso que nós vamos tratar desse tema. Uma das maiores evidências de que uma pessoa é salva é que existe nela um desejo ardente de salvar outras pessoas. Se você quiser notar, uma das maiores evidências de que alguém é salvo é que existe nela um desejo ardente de salvar outras pessoas. Ela quer salvar, às vezes ela é exagerada, às vezes ela, ela não mede esforços, às vezes ela, e principalmente quando nós ainda estamos crescendo, a gente quer a força, porque a gente quer dar aquilo que a gente tem para outra pessoa, a gente quer repartir, a gente não quer que aquilo fique só para a gente, só para nós, então a gente quer repartir. Então essa é uma das evidências de que alguém foi realmente salvo, é ter o desejo de que outras pessoas sejam salvas, é ter o desejo, vendo que os outros estão a passo largo indo para o inferno, desejar que eles também sejam salvos. Então essa é uma das evidências, e podemos parar para pensar nisso, né? E refletir. Vamos entender esse tema como um tema reflexivo, ou seja, vamos refletir a respeito do que estamos ouvindo, do que estamos tratando. O contrário também é verdadeiro. Só pode salvar alguém quem experimentou o poder do Salvador. Então, só pode salvar alguém quem experimentou o poder do Salvador, o poder da salvação em sua vida, né? E é bem relativo, né? Se você usar uma frase sem a outra, você pode se confundir, né? Então é bem relativo. Só pode salvar alguém quem experimentou o poder da salvação em sua vida. Mas ao mesmo tempo, a evidência de que você é salvo é que há em você uma ardente expectativa de salvação de outras pessoas. Tem que existir isso. Isso é uma evidência. É bem provável que quem tem pouco interesse pela salvação alheia não tenha experimentado o poder salvador do Evangelho, né? E não é nenhum interesse. É muito provável que quem tenha pouco interesse pela salvação alheia tenha experimentado o poder da salvação em sua vida. Então vamos refletir a respeito disso, né? Não é uma pregação de condenação, não é um discurso de ódio, não é algo que está vindo para te enterrar. Talvez seja algo que esteja vindo para te ressuscitar, seja algo que esteja vindo para nos reerguer, nos levantar, nos despertar, né? Então a gente precisa entender dessa maneira, porque a maneira pela qual você interpretar o Evangelho pregado a você, ela vai te influenciar. Então você pode interpretar o Evangelho pregado a você como vindo para te condenar. Aí você vai se sentir condenado. Mas se você interpretar o Evangelho que vem até você como boa nova, como boa notícia, como algo para te reerguer, te ressuscitar, te levantar, é dessa maneira que o Espírito Santo vai tratar com você.
Porque quando nós interpretamos de maneira negativa, é como se nós estivéssemos fechando a porta da nossa vida para que o Espírito Santo possa tratar, possa fazer, possa agir. Lembra da mulher samaritana? A mulher samaritana, onde que ela estava? Ela estava no poço buscando água, no poço de Jacó, e Jesus sobe até lá, e os dois se encontram, e Jesus começa a pregar o Evangelho para ela. Não é? O primeiro pregador do Evangelho foi Jesus. Ele pregou o Evangelho para ela, começa a falar a respeito das boas novas. Aquela mulher tinha muito pecado. Na conversa deles surge o fato de que ela tinha 5 maridos e o que estava com ela não era dela. Então ela era bem pecadora. Mas mesmo assim Jesus apresenta o Evangelho para ela. E quando Jesus apresenta o Evangelho para ela, Ele não apresenta o Evangelho da maneira que nós imaginamos que teria que ser apresentado, né? Você não vê Jesus conversando com a mulher samaritana e dizendo assim: eu te amo. O meu Pai tem um propósito na sua vida. Deus tem um plano maravilhoso para você. Você não vê Jesus evangelizando dessa maneira. A história do plano maravilhoso, a história do propósito, a história do Jesus te ama, nós criamos como se estivéssemos em um ambiente de guerra em que teríamos que criar estratégias para atingir as pessoas, e não foi assim que Jesus evangelizou. Lendo o livro de Marcos, nesse capítulo que a gente leu, a gente vê Jesus falando assim. O que Jesus fala? O que Jesus fala para o povo ali? Ele fala: arrependam-se. Vocês precisam se arrepender. Jesus, ele não fala assim: venham que eu tenho um propósito para vocês, se aproximem de mim que eu tenho. Talvez na sequência você vai ler o chamado dos discípulos, dos 12, e daí você imagina assim: mas os 12 ele falou isso? Não, ele chamou os 12, mas os 12 já tinham ouvido o discurso que Jesus estava falando em Marcos ali, no começo, de se arrepender. Se arrependam, vocês precisam se arrepender, porque o reino de Deus é chegado. E um pouco antes ele fala assim: pronto, né? O que Jesus fala ali no começo? É chegado o tempo prometido. Que tempo prometido que Jesus anuncia? O tempo do Messias que estava vindo, o tempo do Filho de Deus que foi prometido para vir e salvar toda a humanidade. Então ele fala isso, e com esse discurso ele traz a questão do arrependimento. O discurso de Jesus trazia a questão do arrependimento. Nós percebemos que em todos os momentos que Jesus trata com as pessoas que ele está evangelizando, ele trata a respeito de arrependimento. Quando Jesus prega para o endemoniado gadareno, o que ele fala, né? Ele fala a respeito do Evangelho, depois ele diz: vá e faz as maravilhas que você viu. E o que o endemoniado, depois de ter sido liberto, faz? Ele vai e prega em 10 cidades. Você já imaginou? Jesus tem um encontro, o endemoniado tem um encontro com Jesus, e no seu primeiro dia ele já prega para 10 cidades. Jesus liberta ele e ele sai para Decápolis. Decápolis é um agrupamento de cidades, de 10 cidades. Deca, 10, polis, cidade. Então 10 cidades em Decápolis. Ele foi para Decápolis e começou a pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho e falar a respeito do que Jesus tinha feito, falar a respeito do arrependimento, falar a respeito do crer. Quando a mulher samaritana recebe a palavra no poço de Jacó, ela faz o mesmo. Ela volta para Samaria, a palavra diz que ela prega para todos os samaritanos. Ela fala a respeito de Jesus para todos os samaritanos. Então, a gente percebe que a evidência de quem foi salvo é ter a sede de pregar o Evangelho para alguém. E às vezes a gente pensa assim: não, mas
eu preciso ir para um seminário. Eu preciso ir para um seminário porque ainda eu não estou preparado. Não sei direito o que falar para a pessoa, eu não tenho argumento. Aquele endemoniado, ele tinha argumento? Ele tinha conhecimento bíblico, histórico, teológico, para falar, para pregar em 10 cidades? Ele tinha? Não, ele não tinha. Ele simplesmente teve um encontro com Jesus. E aquele encontro que ele teve com Jesus foi tão impactante para ele, que ele não podia ficar calado. Ele não podia ficar calado. Lembra que a gente falou semana passada a respeito do confessar com a boca, do crer com o coração e confessar com a boca? Lembram disso? Aquele que crê com o seu coração, vai ser impossível de permanecer calado. Vai ser impossível de sair falando: vocês precisam se arrepender, porque o reino de Deus está chegado, porque a hora chegou. Vocês precisam crer nele, assim como eu criei. Só que às vezes nós precisamos entender uma coisa: será que nós nos arrependemos? Será que nós entendemos essa questão do arrependimento? Será que nós entendemos a questão da metanoia, que é o significado da palavra no grego? A primeira vez que foi escrita do hebraico para o grego, a palavra era essa, metanoia, ou seja, mudança de mente. Será que nós entendemos a questão da mudança de mente? Será que nós entendemos essa questão do arrependimento? Será que nós nos arrependemos? Porque se arrepender significa mudar de caminho e não voltar mais para ele. Será que nós nos arrependemos? Nós entendemos essa questão? Ou nós ainda estamos lidando com as nossas feridinhas? Nós ainda estamos lidando com as nossas mazelas? Nós ainda estamos lidando com coisinhas que já deveríamos ter abandonado e deixado para trás faz muito tempo? Será que ainda continuamos ficando, eu falo de mim, continuamos ficando magoadinhos, continuamos ficando feridos? Porque o arrependimento é morte. Arrependimento é morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. Arrependimento é ser nova criatura. Sabe? Nova criatura. O que está escrito em 1 Coríntios 5,17? Vamos ler segundo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez. Segunda, né? Segunda. 2 Coríntios 5,17. Assim que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Nova criatura. Ou seja, a criatura antiga era aquela criatura carnal, que se ofendia, que se magoava, que se entristecia. Já a nova criatura não. Por quê? Porque as características da nova criatura têm que ser características espirituais. A partir do momento em que nós morremos com Cristo e renascemos, nós renascemos com um outro DNA, com um DNA espiritual, ou seja, nós somos novas criaturas. Estamos mortos. Já ouviu falar que morto não reage? Já ouviu? Vai num velório e chega até o morto, escondidinho, dá um beliscão nele, assim, não deixa ninguém ver, mas dá um beliscão no morto e perceba se o morto vai reagir, se ele vai dizer ai, se ele vai retribuir o beliscão. Não vai, porque morto não reage. E nós estamos mortos com Cristo e ressuscitados com Ele. Lembra de cada reação que Cristo tinha cada vez que Ele era atacado,
perseguido, xingado, empurrado, até chegar no Calvário, carregar sua cruz, ser chicoteado. Lembra da reação dele? Não reagia. Não reagia. E aí nós herdamos esse DNA. Você é nova criatura? Então você herdou esse DNA. Não reagimos. Não reagimos. Não nos entristecemos. Não revidamos. Não nos ferimos. Porque não dá para ferir morto. O morto não se fere mais. Se alguém enfiar uma faca no morto, você não está ferindo o morto, porque ele não sente nada. O ferimento diz respeito à dor. Não é assim? Feridas não dizem respeito à dor? Diz respeito à dor. Então nós não nos ferimos, porque estamos mortos em Cristo. Mortos para os nossos delitos, mortos para o pecado, mortos para o antigo homem, mortos para o mundo. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, então nós não andamos mais segundo as coisas velhas. Nós somos nova criatura e precisamos viver novidade de vida. Você é nova criatura? Então você tem que viver novidade de vida. Dá um restart na sua máquina. Como é que fala? Formata. Formata ela e reinicia. E começa tudo de novo. Mais uma vez, até aprender. Até aprender. E talvez você pense assim, mas eu estou tentando. Não tenta, faz. Porque às vezes o tentando para nós é uma desculpa para não fazer. Não tem como eu tentar ser salvo. Tem? Eu estou tentando ser salvo. Não tem. Aquele que está tentando ser salvo, se chegar num dia ele não vai ser salvo. Porque tentar não dá. Eu tenho que crer e demonstrar isso. Então não tente ser salvo. Não tente evangelizar, não tente não se ferir, simplesmente faça, sabe? Reaja, tome uma atitude diante disso. É impossível ser salvo e não querer salvar. É impossível você ser nova criatura e não querer que outra pessoa seja nova criatura. É mesquinho da nossa parte se a gente pensa assim, ou se a gente não pensa em nada. Sabe, quem foi salvo, ele quer que a outra pessoa seja salva. Ele quer, mas muitas vezes o nosso coração, o nosso desejo, a nossa carne quer falar mais alto e há um desejo, sabe, que a gente não sabe de onde vem. Eu sei de onde vem, do inferno. Que muitas vezes nós queremos pensar assim, não, mas essa pessoa não merece céu não, essa pessoa não... sabe? Um desejo maligno de que alguns não se salvem. Não é assim. A gente tem que ter o desejo de que o mais vil pecador alcance salvação. Mas ele não merece. Ninguém merece. Ninguém merece. Sabia disso? Ninguém merece. Lembra do jovem rico? O jovem rico chega para Cristo e fala assim, então meu bom mestre. Aí Jesus olha para ele e fala assim, não, bom não. Bom é só Deus, eu não sou bom. Por que Jesus falou aquilo para ele? Porque Jesus conhecia o coração daquele homem e sabia que aquele homem vinha chamando Jesus de bom, porque ele também queria se declarar bom. Então pense dessa forma. Jesus foi chamado de bom pelo jovem rico, porque o jovem rico veio com uma estratégia para querer demonstrar que ele também era bom. Ou seja, Jesus pratica a lei, e eu também. Então eu me considero bom, eu vou chamar ele de bom. Ele é bom, igual eu sou bom. Aí Jesus fala, não, só tem um bom Deus. Aí ele fala assim, o que eu faço para herdar o reino, para entrar no reino? Jesus fala para ele assim, simples, cumpre a lei e os profetas que você vai entrar no reino. Ele falou assim, não, mas ele falou, você precisa cumprir a lei dos profetas, você entra no reino. Ele falou, não, mas tudo isso eu já faço. Aí Jesus fala assim, bom, então faz o seguinte, pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres.
tudo o que você tem, vende e dê para os pobres. Aquele jovem, a palavra diz que ele se entristece e vai embora. O que Jesus quis dizer com isso? Quando Jesus fala para ele, cumpra-se a lei, ou seja, qual lei? A lei moral. Qual que é a lei moral? É os 10 mandamentos, é o decálogo. A lei moral qual é? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não tomarás o nome de Deus em vão, não mentirás. O que aquele homem, quando se apresentou para Jesus, quis dizer? Ele quis dizer assim, ó, eu faço todas essas coisas. Eu não minto, eu não roubo, eu não mato, eu não... Aí Jesus fala para ele, Jesus indiretamente está falando para ele assim, ó, pega tudo que você tem, vende e dá para esses que roubam, que matam, que mentem, dá para eles, reparte com eles. E ele entendeu o que Jesus quis dizer, e ele se curva, se entristece e vai embora. Ele não entendeu a palavra de salvação, ele não entendeu o que Jesus quis dizer. Nós muitas vezes não entendemos o que Cristo quer dizer para nós. E muitas vezes nós entendemos, né? Na maioria das vezes a resposta está dentro de nós. A maioria das vezes. Uma outra estatística: a cada 100 pessoas evangelizadas e que vão para a igreja, só 20 permanecem. Eu estou para dizer que é menos que 20. Se a gente for lembrar do tempo em que nós começamos a frequentar uma igreja, nos lembrarmos das pessoas que conhecemos, eu acho que menos que 20 de cada 100 permanecem na igreja. Por que eles permanecem? Só 20 pessoas permanecem na igreja. Porque a abordagem do evangelista é errada. Por que a abordagem do evangelista é errada? Porque nós abordamos as pessoas, quando evangelizamos, oferecendo alguma coisa para elas. É como se nós estivéssemos dizendo para elas assim, que elas precisam de Jesus. Você precisa de Jesus. Você precisa ir para a igreja, porque lá na igreja as coisas vão melhorar para você. E se nós formos ver a história dos mártires, ou seja, daqueles que morreram por causa do evangelho, nós vamos ver que na vida deles as coisas só pioraram. Só pioraram, não melhoraram. E nem por isso eles pararam de falar a respeito de Cristo. Vai ver, tem um livro que chama A História dos Mártires, se você conseguir, leia para você ver como cada um acabou, né? Tem no YouTube, procure também como os discípulos de Cristo morreram, e ali tem como cada um morreu, né? Pedro, segundo a história, foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno nem de morrer como o mestre dele. Paulo foi decapitado. Tiago foi atravessado ao meio pela espada. Outro foi esfolado vivo. Sabe o que é esfolado vivo? É arrancar a tua pele. Não é te ralar, assim, sabe? Vou esfolar você com o ralador. Não é isso. É arrancar a tua pele toda arrancada. E você morre. Todo desfigurado, pendurado igual um boi, esfolado vivo. Outros foram serrados ao meio. E a imaginação que eu tinha de um homem serrado ao meio era aquela do mágico, sabe? Que pega e serra assim, as pernas ficam para lá e fica para cá. Não, o serrado ao meio, sabe como que era? Sabe como que serra porco? Põe o porco, pendura no gancho, abre-se as pernas do porco, pega um serrote e serram de cima, de baixo a cima, com o serrote. E assim se fazia com o homem. A diferença é que o porco já estava morto. O porco já tinha morrido. Agora o discípulo de Cristo não, ele estava vivo lá, sentindo aquele serrote entrar nele até chegar na sua cabeça. Então a coisa não ficou boa para ele. A coisa não vai ficar boa para quem
em espírito e em verdade, conheceu a Cristo e anseia por pregar a palavra dele, não vai ficar bom. Mas não ficar bom é um bom sinal. É um sinal que você está servindo para o propósito. Aliás, se tivesse um propósito, poderíamos dizer que o propósito seria morrer por amor a Cristo. Se existisse um propósito, não que não exista, mas esse que a gente ouve, não vamos falar isso para as pessoas, para não assustar elas, mas talvez devêssemos falar: Deus tem um propósito na sua vida. Tá, qual é o propósito? O propósito é você morrer por amor a Cristo. Fique feliz, porque você vai vir para Jesus, então as pessoas vão te matar, porque você serve Ele. Fique alegre, porque você vindo para Cristo, as coisas vão piorar. Isso nós não vamos falar, lógico que nós não vamos falar isso para ele, né? Nós não vamos falar dessa maneira, mas a gente vê a abordagem de Cristo, como que ele aborda as pessoas quando ele está pregando o Evangelho. Ele fala a respeito do arrependimento. Agora, qual é o modelo de evangelização que se usa por aí? O modelo é: Deus tem um propósito para você. Posso falar com você? Deus tem um plano para a sua vida, um plano maravilhoso. Posso falar com você? De qualquer maneira que você venha para Cristo, a felicidade vai te acompanhar. Você vai ser feliz, você vai ser um cara feliz. Vem para Jesus que as coisas vão começar a dar certo. Vem para Cristo. Está desempregado? Chega aí, vamos lá para a igreja, fazer a campanha das quinta-feiras lá, e daí você vai receber um emprego. Há outros lugares que já tem na porta da igreja uma placa grande escrito "Pare de sofrer", né? Até tem uma igreja bem famosa que o nome dela aqui no Brasil é uma, mas lá na Colômbia é outra. O nome é "Pare de Sofrer". Esse é o nome daquela igreja. As pessoas, elas estão vindo para a igreja atrás de alívio, atrás de sucesso, atrás de prosperidade, atrás de alguém que resolva e solucione o problema imediato dela. Sabe, o problema imediato. A pessoa está com câncer, então eu preciso desse alívio imediato, eu preciso ser curado do câncer. A pessoa está com o casamento em ruínas. Não, então eu vou para a igreja, porque me disseram que lá vão resolver o meu problema. E a maioria delas, é por isso que não ficam, porque quando o problema é resolvido, ela volta embora. Pronto, já resolvi meu problema. O casamento já normalizou, o câncer foi embora, sabe, o emprego, eu já estou trabalhando, então beleza, já resolvi meu problema. Vou ficar aqui agora de carola, sentado numa cadeira, ouvindo alguém ficar falando para mim, me dando lição de moral? Eu não, já recebi o que eu tinha que receber, vou embora. E é por isso que de 100, 20 fica. E por que essas 20 ficam? Por que será, né? Por que essas 20 ficam? Provavelmente elas entenderam alguma coisa e ficaram. Talvez nem todas as 20 sejam por isso. Então essas pessoas que estão buscando o alívio, buscando o sucesso, buscando a prosperidade, elas estão lá por culpa nossa. Por que eu falo culpa nossa? Porque é por identificação, porque nós somos a igreja, junto com as outras igrejas. A culpa é nossa. Elas estão lá dessa maneira porque a culpa é nossa, porque foi nós que dissemos para elas: venha que vai ser desse jeito. E é por isso que elas estão lá, virgens nécias, joio e bode. É isso que está gerando o evangelismo contemporâneo. Ele está gerando isso, virgem nécia, joio e bode. Não está gerando ovelha, sabe? Não está gerando ovelha. Ovelha não trai, ovelha não abandona, ovelha não vai embora.
entendendo qual é a maneira que tem se usado, entendendo que não é eficaz. Qual é a maneira eficaz? Vamos dizer uma das maneiras, porque eu não sei se tem outras, mas vamos dizer uma das maneiras. Qual é a eficaz? Qual é a eficaz? Um escritor inglês, ele fala uma coisa, que a gente deve começar pregando o bem, mostrando o mal. Até quando você faz um curso teológico e você aprende a pregar, você aprende que você precisa primeiro mostrar o problema e depois dar a solução. Então, se você fala da solução primeiro, não se torna interessante. E no evangelismo é a mesma coisa. Se você for falar da solução para a pessoa, não vai se tornar interessante para ela. Ela só vai querer a solução. Ela vai daquele jeito, sem conserto e sem nada, atrás de uma solução. Só isso. Então, qual é a maneira correta? A maneira correta é a gente mostrar primeiro a miserabilidade da pessoa. É mostrar para ela que ela é pecadora. É mostrar para ela que ela carece de misericórdia, é mostrar para ela que ela é miserável, pobre, nua, é mostrar para ela que ela não presta, é mostrar para ela que ela não é boa. Porque se você perguntar para qualquer pessoa, pelo menos para a maioria delas, se ela é boa ou não é boa, ela vai falar: não, claro, eu sou bom, eu sou uma boa pessoa, eu quero pagar minhas contas em dia, eu quero fazer o bem para minha família, eu quero... E ela vai achar que isso é ser bom, sabe? Ela vai achar que isso é ser bom. Mas por que Jesus fala que para o jovem rico que ele não era bom? Ele fala para aquele jovem que ele não era bom e que Deus era bom. Por quê? Porque a palavra bom na sua raiz significa característica de perfeição. Característica da perfeição, isso é ser bom. E Deus tem todas as características da perfeição. Então, perante Deus, ninguém é bom. Ninguém. Voltando à questão dos 10 mandamentos, se você for analisar, você analise na sua vida. Se pela lei seríamos salvos se cumpríssemos toda ela, pare para pensar. Os homens, você nunca cobiçou ninguém. Nunca passou pela tua cabeça a cobiça de outra mulher. Não, nunca. Tenho certeza disso. Para todos. E talvez para as mulheres também nunca cobiçou ninguém que não fosse seu marido na sua mente, não passou nada pela tua cabeça. Você nunca mentiu, nunca contou nenhuma mentira. Considerando que uma meia-verdade também é mentira. Considerando que eu menti, também é mentira. Você nunca fez isso. Você nunca matou. Considerando que a palavra diz que aquele que odeia o seu irmão já o assassinou no seu coração. Agora eu te pergunto, pela lei, você está salvo ou está morto? Simples, não é simples você apresentar o evangelho para alguém usando essas não é simples? Nós precisamos evangelizar as pessoas apresentando a lei para elas, sabia disso? Interessante, né? Você tem que apresentar a lei para as pessoas. Porque não tem como um transgressor saber que transgride se ele não conhecer a lei. A lei foi feita para isso. Não tem como um ladrão saber que rouba se ele não conhece a lei. Por isso que a lei foi estabelecida. Então, como que a gente faz para evangelizar? A gente apresenta a lei para a pessoa. Vem cá, vamos ver. Você se acha bom? Claro que me acha. Não, eu vou mostrar para você. O que eu provo para você que você não é bom? Um bom chaveco para você chegar na pessoa. O que eu provo para você que você não é bom?
Quero sim. Então, vou te apresentar uma coisa. E fala sobre a lei para ele. Ensina a lei. Sabe por que todos no Velho Testamento aprendiam, até no Novo? Porque as escrituras que eles usavam no Novo eram as escrituras do Antigo Testamento. Não tinha escritura naquela época. Sabe por que eles estudavam a lei? Para não transgredir contra o Senhor. Conseguiam? Não, mas eles estudavam. Já no Novo Testamento, conseguiam? Não também, mas estudavam e se esforçavam para não transgredir. Entendiam que o sacrifício já foi feito, derradeiro, último, mas não queriam expor de novo aquele sacrifício outra vez na cruz. Então a gente apresenta a lei. E apresentando a lei, o alvo, o objetivo é levar as pessoas ao arrependimento e à fé. Esse é o alvo e o objetivo. Por isso que Jesus falava: arrependei-vos e creiam no Evangelho. Vocês precisam se arrepender e crer no Evangelho. Então, o que eu faço para ser salvo? Eu preciso me arrepender e crer no Evangelho. Me arrepender de quê? Dos pecados, porque você é mau. Mas como que eu sei se eu sou mau? Como que eu sei se eu peco? Simples. Na lei diz: não matará, e você mata. Na lei diz: não mentirá, e você mente. Na lei diz: não dê falso testemunho, e você dá. Na lei diz: não adultere, e você adultera. Você é pecador. Você é transgressor. Você é merecedor da morte. Aquele que assassinava morria. Aquele que adulterava morria. Então você é passível de morte. Então você é mau. Como que a gente leva isso, né? A gente está falando como a gente leva a pessoa a entender a questão do arrependimento e da fé. Então, primeiro, ela precisa saber que é pecador e saber o que é pecado. Você sabia que tem pessoas que não sabem o que é pecado? Elas cometem os erros e os pecados, elas não sabem, elas estão cobertas de trevas, elas não imaginam que aquilo é pecado. De uma maneira, pensando espiritualmente, elas não entendem, muitas sabem que é errado, mas não acham que é pecado, não acham que precisa se arrepender daquilo, e continuam fazendo. A segunda coisa é fazê-la saber que ela precisa, que ela pratica esses pecados. Ela precisa saber que ela pratica esses pecados. E a terceira é levá-la a se arrepender. Então, como que eu faço? Eu apresento a lei, porque a lei é um espelho. A lei, ela é como um espelho. Você toda manhã se levanta, e quando você se levanta, você se olha no espelho, não se olha? Aí você vê quanto você não era tão bonito quanto estava antes de dormir. Às vezes nós pensamos assim, nossa, mas eu não sou tão bonito quando eu tô, que nem quando eu estou maquiado. Eu não sou tão bonito que nem quando eu estou penteado, com gel. Nossa, mas olha aqui, eu tenho uma baba seca no canto da boca. Olha aqui, eu tenho um negócio no canto do olho, eu estou com a cara toda amassada. E o espelho mostra para você todos os seus defeitos. Quanto mais próximo do espelho você estiver, mais você vai perceber os seus defeitos. Porque a gente tem a tendência, o ser humano tem a tendência de olhar para os defeitos e não para as qualidades que temos. Sim ou não? As mulheres não fazem isso, elas olham para o espelho e falam: nossa, eu preciso de um botox aqui, eu preciso de dar uma esticadinha, uma puxadinha aqui, uma agulhadinha aqui. Elas olham e fazem isso. Por quê? Porque o ser humano é assim, ele está olhando para os defeitos. E o espelho vai te mostrar isso. E quanto mais próximo do espelho você estiver, mais defeitos você vai enxergar em você. Ou seja, quanto mais próximo da lei nós estivermos, mais pecadores vamos perceber que somos. E quanto mais pecadores nós percebemos que somos, nos aproximando desse espelho, mais nós vamos perceber que carecemos de um Salvador, que nós carecemos de salvação. Fazendo dessa maneira, nós mostramos para o transgressor a transgressão que ele comete.
Aí depois disso você vai mostrar para ele a solução. Depois disso você mostra para ele a solução. Depois disso você fala do Evangelho, das boas novas. O que Jesus fala tem uma ordem. Ele fala assim: arrependam-se e creiam no Evangelho. Então o primeiro passo é que a pessoa se arrependa. E o segundo passo é que ela creia no Evangelho. Sabe? A frase Jesus te ama não mostra para o pecador o pecado dele. Não mostra. A frase Deus tem um propósito para a sua vida não mostra para o pecador o pecado dele. A frase vem aqui, o Senhor vai te abençoar, não mostra para o pecador o pecado dele. O pecador precisa enxergar o seu pecado para poder se arrepender. Ah, mas isso é função do pastor. Não, não é função do pastor. Também é função do pastor, mas não é a função dele. A função é sua. Sabe? Por que é sua? Porque nós falamos no início que aquele que é salvo tem que ter um desejo ardente de salvar os outros. Vamos abrir em Romanos 7,7. Romanos 7,7 nos deixa claro que sem lei eu não conheço o pecado. Sem lei eu não vou reconhecer que sou um pecador. Romanos 7,7. Alguém pode ler? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Amém? Paulo falando aos Romanos. Se eu não conhecesse a lei, eu não conheceria o pecado. Se a lei não me dissesse, eu não saberia o que era. Não cobiçarás. Então a lei nos mostra, nos aponta para Jesus. A lei aponta para Jesus, ela mostra Jesus, ela fala: aqui eu mostro, apresento a tua transgressão, e lá em Cristo está a solução. Então a melhor maneira de evangelização é primeiro mostrando a lei de Deus para a pessoa, mostrando o espelho, mostrando as falhas, as iniquidades. A lei não funciona como meio de salvar, mas aponta para o Salvador. Os fariseus entenderam errado, explicavam errado. Eles falavam que pela lei somente que a pessoa era salva, mas ninguém seria salvo pela lei, porque na própria palavra que os fariseus falavam que a lei salvava, dizia que aquele que transgride um mandamento, ele transgrediu todos. Então não há salvação, não há solução, não há como salvar pela lei. Mas quando nós entendemos que a lei mostra para nós quem somos e aponta para Cristo o Salvador, aí nós entendemos como funciona a salvação e que a lei serve para nós. A lei é boa, é sadia para nós, porque ela mostra quem somos e que carecemos do Salvador. A lei funciona como um espelho. Nesse espelho vemos quantos somos maus. Romanos 3,20 está escrito assim, portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então para que serve a lei? Para nos conscientizar do pecado, não para nos salvar. Então eu entendendo que a lei me conscientiza do pecado, eu vou entender que eu preciso de um Salvador para me salvar, para me purificar, para me livrar da condenação desses pecados. Ninguém nunca vai se arrepender daquilo que não sabe. Então ninguém nunca vai se arrepender daquilo que não sabe.
mas ela precisa saber. Porque sabendo ou não sabendo, se não se arrepender, não vai ser salvo. Então, de quem é a incumbência? De quem é a responsabilidade? É nossa. É nossa. É nossa. Nós não podemos ser levianos e evangelizar as pessoas dessa maneira, dizendo que Jesus as ama, dizendo do plano maravilhoso, falando das 4 leis espirituais. Isso já era. Podemos chegar e perguntar para alguém se ela é má. A resposta pode ser não, na maioria das vezes. Nós podemos perguntar para ela se você vai para o inferno. A resposta pode ser não, na maioria das vezes, porque ela acha que é boa. Talvez ela fale assim: não, quem vai para o inferno é Hitler, quem vai para o inferno é Fidel Castro, quem vai para o inferno são essas pessoas que fizeram tanto mal para a humanidade. Eu não. Vou dar um bom exemplo aqui que eu ouvi. Você está na sua casa, lá almoçando, e daí chega alguém, bate no seu portão e fala assim: ó, você tinha uma multa de 20 mil reais no trânsito e alguém pagou para você. Como que você vai reagir? Você vai achar estranho, não vai achar estranho? Você vai pensar: como assim, multa de 20 mil reais, alguém pagou para mim? Você vai ficar pensando que é golpe, que é fake, que é alguma coisa. Você vai pensar dessa maneira. Mas se a notícia vem de uma maneira diferente, a tua reação vai ser diferente. Se a notícia chega assim, alguém bate no portão da sua casa e fala assim: ó, você tem multas de trânsito. Aqui está escrito, está aqui a multa, ó, você tem multas de trânsito, você transgrediu, ultrapassou o sinal vermelho, você alta velocidade aqui, a pessoa pega aquela multa e olha: puxa, realmente, aqui eu estava com pressa, aqui eu não vi o sinal vermelho, aqui, poxa, realmente. Daí a pessoa fala para você: só que é o seguinte, alguém mandou te avisar que pagou essas multas para você. Qual vai ser a tua reação? Vai ser diferente, vai? Você vai ficar contente, vai falar: nossa, verdade, que bom, né? Então, a evangelização é da mesma maneira. Você aponta para a pessoa o quanto ela carece de Cristo e depois você apresenta Cristo para ela. Sabe? Depois você apresenta. Depois que ela se arrepender, você trabalha em cima da fé dela. Aí ela precisa crer no Evangelho. A boa notícia, ela começa sendo falada da má notícia. Então a boa notícia, ela vai começar sendo falada da má notícia. Ou seja, as boas novas, o Evangelho tem que começar a ser pregado falando a má notícia para a pessoa. Ela precisa ouvir a má notícia, ela precisa reconhecer que ela é pecadora, que ela merece o inferno, que ela é pobre, cega e nua, que ela é miserável, sabe? Ela precisa entender. Você não precisa falar isso para ela, mas ela precisa entender. A bondade humana diante da lei do Senhor, ela é como trapo de imundícia. A bondade humana, ela não funciona diante de Deus. A função da lei mostra para o homem o pecado, e quando vamos fazendo isso, a gente precisa entender que só o arrependimento não é suficiente. A pessoa precisa crer. Só se arrepender não é suficiente. Mas só que assim, é uma coisa que fica bem clara: se a pessoa se arrepende genuinamente, ela vai crer. Ela vai crer. Você vai perceber. Se houver arrependimento genuíno, ela vai crer. A gente percebe nas pessoas. Quando você fala do Evangelho para ela e ela se arrepende, você percebe que automaticamente ela vai crer. É uma coisa puxa a outra. A fé que está embutida
em